Bem-vindos ao Conversas de Grupeto, um espaço de comentário ciclístico que com certeza não vos vai trazer a conversa do grupeto, mas sim a conversa de um grupeto. Ora, sexto episódio deste podcast, depois do dia de descanso da 83ª Volta a Portugal em bicicleta, chegada em Alto, em Miranda do Corvo, mais propriamente no Observatório de Vila Nova. Uma etapa corrida a ferro e fogo, média final de 41 km por hora e vitória de Frederico Figueiredo, aqui já lançado e bem pelo nosso ex-convidado Vítor Rodrigues. Um final menos conseguido por parte de Maurício Moreira, surpresa do dia, ele que perde alguns segundos, mas que está na luta pela camisola amarela. Pedro. Bem, é como disseste, esta etapa foi feita a grande velocidade, ainda que aquela subida final, a subida ao observatório, seja nova e muito dura, uma média de 41 no final de uma etapa, é sempre algo que mostra a dificuldade que foi passada durante todo o dia. Maurício Moreira, fiquei surpreendido com aquela quebra, mas ainda assim consegue minimizar as perdas e consegue ganhar alguns segundos a todos os adversários, menos a Frederico Figueiredo e Luís Fernandes. Portanto, ele mantém-se a minha aposta para a geral, uma vez que, apesar de ter tido um dia mau no contrarrelógio, mesmo com um dia mau, ele é capaz de ganhar cerca de um minuto, tanto a Luís Fernandes como a Frederico Figueiredo. Crees que Luís Fernandes hoje esteve bem ou mal? Eu diria que ele teve péssimo. Depois de ver o camisola amarela a passar dificuldades, o facto de não ter agido de maneira a procurar ganhar tempo, limitou-se a tentar pedir ajuda aos outros colegas da frente, não é? Sendo eles o Henrique Casemiro e o André Cardoso, sendo que estes atletas estão a mais de 2 minutos mesmo da posição de Luís Fernandes, portanto eu não vejo o porquê da tentativa dele de estar constantemente a atacar. Talvez, a meu ver, isto seja o fruto de pouca experiência a discutir provas e estando ele na posição privilegiada de discutir a volta a Portugal, ele não está habituado a isto, ele tem-se habituado a lutas por top 10, que são níveis completamente diferentes, e eu creio que esse foi o fator que o faz não ganhar tempo a Maurício Moreira hoje. Muito bem, posso até concordar contigo, na medida em que realmente Luís Fernandes, com aqueles arranques, não se ajudou, aliás, só o perdeu. Nova geral, Frederico Figueiredo com 7 segundos sobre Maurício Moreira, 38 segundos sobre Luís Fernandes e 2,21 sobre António Carvalho. Portanto, 3 Glass Drive Q8 Anicolor nos primeiros 4 da Volta a Portugal. Um poderio absoluto, uma confirmação de que esta equipa não está cá para brincadeiras. Pedro. Bem, claramente existe falta de concorrência. Luís Fernandes tem sido a maior concorrência e, como eu mencionei, é um corredor que não estava habituado a este tipo de batalhas. Tem-se debatido relativamente bem durante esta volta a Portugal, verdade seja dita, porém hoje penso que pecou um pouco na situação que referi. Esperemos que André Cardoso e, quem sabe, Alejandro Marque, depois do azar de hoje, queiram mexer um pouco mais cedo na corrida e tentar destruir o bloco da Glass Drive. Uma etapa 2 tinha um final, pronto, nós aqui lançámos que era perfeito para o Frederico, mas também poderia ser perfeito para André Cardoso. Achas que ele pecou em não ter tentado alguma coisa? Eu não creio que ele tenha pecado. Eu penso que ele claramente não é o André Cardoso que se calhar era noutros anos. Ele que no início da etapa está muito confiante e declara que tem pretensões a esta etapa, tal como o fez Frederico Figueiredo. E o André Cardoso até menciona que a subida é feita às condições dele. Na altura do ataque de Frederico Figueiredo, ninguém teve capacidade, notava-se estavam todos com a corda ao pescoço. Frederico Figueiredo ia mesmo muito fácil, claramente, como já aqui foi mencionado, é o melhor trepador da Volta a Portugal. Mostrou isso nesta subida. E André Cardoso chega ao final da etapa e não consegue aquilo que pretendia, que era a discussão da etapa, e depois ainda contradiz um pouco aquilo que diz no início da etapa e afinal a subida já não era o jeito dele, no início da etapa era. Fico aqui um pouco confuso
Não sei o que se estava a passar na cabeça dele, e só ele o poderá dizer. Sim, André Cardoso que pediu uma etapa mais endurecida, com mais montanha, e creio que fosse esse o seu desejo. Veremos como vai atuar na Senhora da Graça. Uma etapa que de resto contou com uma confirmação: teremos Hugo Nunes a disputar a luta da montanha e teremos uma luta muito interessante entre Joaquim Murgueldai e Hélder Gonçalves pela juventude. Eles que hoje não se descolaram durante toda a subida final. Pedro, o que é que achas que estes atletas podem fazer daqui até ao final? Sendo que João Medeiros hoje perde cerca de 1 minuto e creio que está fora desta luta em particular. Sim, concordo nessa parte. Penso que hoje João Medeiros descartou-se da luta pela camisola da Juventude, ainda que possa haver surpresas na etapa da Senhora da Graça. Penso que 4 minutos é um pouco complicado de recuperar, à exceção de, na subida do Barreiro, haver alguma quebra destes dois ciclistas, que são Hélder Gonçalves e Murguel Day. Hoje estes dois estiveram muito bem a fazer uma discussão por esta camisola, ainda que Murguel tenha cerca de 2 minutos de vantagem. Como referi, tanto serve para João Medeiros tentar recuperar, como para estes dois, se algum destes dois atletas quebrar demasiado cedo na etapa da Senhora da Graça, com certeza que vai penar até ao final. Uma etapa que também nos trouxe mais EFAPEL, uma EFAPEL que se veio tentar redimir da péssima etapa da Torre. Henrique Casemiro faz segunda etapa e na entrevista rápida da RTP diz isso mesmo, que teve uma quebra na etapa da Torre, mas que a EFAPEL está aqui e estará para ganhar pelo menos uma etapa nesta volta. Pedro, achas que Henrique Casemiro e a própria EFAPEL têm a sua chance nos próximos dias? Sim, penso que sim. Hoje o Henrique Casemiro esteve bastante melhor do que se mostrou na etapa da Torre. Ele tent... Eu penso que talvez se tivesse conseguido aguentar o ritmo de Frederico Figueiredo, que à partida é muito complicado, é preciso que o Frederico esteja num dia menos bom. Eh, Talvez no sprint final o Henrique Casemiro seja mais forte. Porém, o facto de Tiago Antunes quebrar demasiado cedo nesta subida mostra-me que ele está frágil, talvez também possa ser devido às quedas que ele sofreu no início da volta. E eu penso que esta equipa da FAPEL, se realmente quer vencer uma etapa, não é com a aposta que foi feita hoje. No caso, tentaram a fuga com Gaspar Gonçalves. É certo que esta fuga, desde o início, nunca estava previsto que vingasse. Havia pretensões claras de pelo menos dois atletas, sendo que um dos atletas pertence à equipa do líder e é hoje o atual líder da volta. E, portanto, eu penso que eles terão de apostar no Tiago Antunes, ele terá de recuperar o melhor que puder e ou na etapa de Faf ou na etapa da Senhora da Graça tem que estar na fuga definitivamente para haver uma hipótese. Não acreditas que Joaquim Silva pode ter também uma palavra a dizer? Tem-se mostrado muito frágil Joaquim Silva, mesmo hoje. Sinto que é mais um Joaquim Silva aquilo que nos tem habituado nos últimos anos, infelizmente, porque, como já mencionei em outros episódios, é um atleta que sempre mostrou muito potencial, mas creio que será mais um ano em que será difícil. Quem sabe se ele não recupera durante o resto da volta. Uma etapa que, pronto, de salientar, também nos trouxe mais Bike Casal Petro de Luanda, uma subida muito boa por parte de Barry Miller e Eric Fagundes. Estes atletas que chegam aqui de Angola, Pedro, começaram um pouco aquém das expectativas, talvez, ou até não, se formos analisar bem o historial desta equipa, mas apresentam-se agora com um potencial acima da média. Achas que podem surpreender? Não, eu acho que a surpresa de hoje é o máximo que eles poderão atingir, sendo que esta equipa, como se sabe, é uma equipa com mais foco em Angola, é um ciclismo que se está a desenvolver lá e de forma a acelerar esse processo, este ano optaram por contratar reforços estrangeiros, de forma a também proporcionar uma perspectiva diferente aos seus atletas e ajudar a crescer o ciclismo angolano. E
penso que estes atletas poderão fazer algo semelhante nas etapas talvez de Faf e da Senhora da Graça, mas não tão bom como foi feito hoje. Penso que hoje eles estavam num dia super. Sim, num dia super também esteve Gonçalo Liaça, que foi nono na etapa, aguentou quase sempre com os melhores e só ficou naquela zona mais íngreme da subida final. Achas que Gonçalo Liaça é uma confirmação do ciclismo português? Quem acompanha o percurso de este jovem e de outros que passam pelas mãos de Hernani Broco, que desde já agradeço o trabalho que tem sido feito por esta equipa da LIA e do diretor desportivo Hernani Broco, que eles procuram desenvolver jovens para que mais tarde possam vingar. Temos o caso de Emanuel Duarte, que tem vingado atualmente nesta volta a Portugal. Gonçalo Liaça, se formos verificar o seu currículo, nota-se que é um ciclista que tem dom para este tipo de montanhas. Talvez tenha-lhe corrido um pouco mal a etapa da Torre, como correu a muita gente nesse dia. Portanto, o Gonçalo Liaça definitivamente será um nome que podemos ouvir no pelotão no futuro e, quem sabe, até um dia discutir uma volta a Portugal. Pedro, em última análise, pronto, tu já tocaste no assunto, uma avaria de Alejandro Marque à entrada da subida final deitou por terra as aspirações da equipa de Tavira. Poderá ainda o Tavira ter uma palavra a dizer nesta volta? É como eu referi. Depois do azar que Alejandro Marque teve, só uma tentativa mais prematura, no caso na etapa da Senhora da Graça, por exemplo, fazer um ataque muito prematuro e fazê-lo vingar. Não chega só a tentar, é preciso que seja feita uma tática de forma que isto vingue e que Alejandro Marque ganhe tempo, nem que seja só um segundo, tem que fazê-lo. Délio Fernandes, claramente fora, não está nos anos que ele nos habituou quando cá corria. Como o Emanuel Duarte referiu no início da etapa, Alejandro Marque tem pretensões a tentar chegar ao pódio. Eles ainda devem acreditar, porque apesar de ter perdido sensivelmente um minuto e 20, Alejandro Marque fez uma recuperação fantástica, na minha opinião, e eu penso que ele poderia chegar com o grupo secundário na meta hoje. Foi uma infelicidade, faz parte do ciclismo, acontece. Ora, terminada esta análise da quinta etapa, lançada agora a sexta, que decorrerá amanhã, uma ligação Águeda-Maia, 159,9 km, uma tirada com poucas dificuldades, que mais uma vez deve ser discutida ao sprint. Pedro, acreditas que vamos ter sprint na Maia? Sim, eu penso que a primeira parte da etapa de hoje, à velocidade que foi feita e com a pretensão do sprint intermédio pelos dois principais sprinters desta volta a Portugal atualmente, eu penso que claramente chegará ao sprint e Scott McGill e a Wildlife têm intenções disso, claramente, e também João Matias e a Tab Fair, eles hoje colocaram a prova na fase inicial a arder, como se costuma dizer. Portanto, os dois melhores sprinters do nosso pelotão creio que têm pretensões para a etapa da manhã. Portanto, e qual seria a tua aposta? Eu diria que, como eu tenho uma esperança de um nome que tens mencionado ao longo deste podcast, Thomas Armstrong, eu creio que pelo menos ele estará nos 3 primeiros amanhã, uma vez que as dificuldades na fase final possam causar danos aos outros atletas. E também diria que este final é mais ao estilo de Scott McGill do que o é para João Matias. Ok, muito bem. Apostas trocadas, então eu vou dizer que amanhã é um dia para João Matias e em segunda instância talvez seja um dia para uma surpresa, surpresa essa que poderia vir ali do Boa Vista, nomeadamente da pessoa de César Martins Gil. Ele que, como é certo, precisa de ser lançado, muito bem lançado, mas pode ser que amanhã arranje uma roda certa, quem sabe a roda de Scott McKill e consiga sprintar. Ora, portanto, por hoje é tudo, amigos. Está lançado a etapa da manhã. Vamos acompanhar a mesma na RTP e torcer pelos bravos da estrada. É para isso que aqui estamos, para vos dar ciclismo e com ele depois vos trazer mais ciclismo, nomeadamente com este podcast. Obrigado e até amanhã.